Vamos analisar então aqui alguns gráficos de MRU e MRUV. Primeiro, vai analisar gráfico, pessoal? Toma muito cuidado com o que está sendo representado em cada eixo, porque faz toda a diferença. A gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, tem um gráfico onde você tem posição pelo tempo. Vejam que qualquer tempo que eu pego aqui, a posição ela está fixa. Ó, peguei esse tempo aqui, ó. Se eu projetar lá no meu gráfico, eu vejo que a posição tem um valor X aqui. Peguei esse tempo aqui, cheguei lá no gráfico, posição, o mesmo valor X. Em outras palavras, esse objeto representado aqui no gráfico, a posição dele fica constante, fica fixa. Em outras palavras, é um objeto que está parado. Ele continua sempre na mesma posição, no mesmo local. Então, nesse caso, não é nem MRU, nem MRUV. O objeto está parado. A posição dele permanece a mesma conforme o tempo passa. Diferente do que acontece aqui, ó. Nesse caso desse gráfico aqui, você tem a posição de novo pelo tempo. Só que agora, conforme o tempo vai passando, a posição do objeto vai mudando. Ó. Nesse tempo ele estava nessa posição. Nesse tempo ele já está nessa posição. E assim por diante. Em outras palavras, você vê que ele vai variando a posição dele. O mesmo acontece nesse terceiro gráfico. Ó. Vai passando o tempo, a posição vai mudando, a posição vai se alterando. Ou seja, ele está em movimento. Como é que eu posso saber que é um MRU? Basicamente, quando você tem um gráfico posição pelo tempo, ele vai ser MRU quando esse gráfico for uma reta crescente ou decrescente. Ah, mas como é que você sabe? Basicamente, por análise matemática. É uma função aqui de primeiro grau. Por que primeiro grau? Posição está elevado à primeira, tempo está elevado à primeira. Uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, se vocês lembrarem lá de matemática, o gráfico dela é uma reta. Crescente, quando a velocidade for positiva, e decrescente, quando essa velocidade for negativa. O que é a velocidade negativa? Seria um objeto que está voltando para trás. Em termos de um sistema de referência, se você orientar ele positivamente para a direita, um objeto que está indo para a esquerda é um objeto com velocidade negativa. Gráfico agora, velocidade pelo tempo. Veja aqui a velocidade está constante com o passar do tempo. Opa, velocidade constante, se for linha reta, é MRU. Lembra que é o MRU, que é quando a velocidade é constante. Então, ó, o gráfico aqui aqui é o mesmo. O que mudou é que aqui era a posição, aqui é a velocidade. Vejam que faz toda a diferença, porque aqui significa que o objeto está parado, já aqui significa que ele está em MRU. Gráfico aceleração pelo tempo. Num MRU, como a velocidade é constante, a aceleração vai ser zero. Por isso que o gráfico está aqui, ó. Está no zero. Vai passando o tempo e continua a aceleração igual a zero. Significa que se for em linha reta é um MRU. Outros gráficos, agora de MRUV. Ó, posição pelo tempo. No MRUV você tem parábolas. Ah, mas por que parábolas? Veja, posição pelo tempo. Voltando lá à nossa equação horária do MRUV, você vê que a relação posição com tempo tem aqui um quadrado, ó. Em outras palavras, é uma equação de segundo grau. Lembrando de matemática, equação de segundo grau, parábola. Então você tem um MRUV, quando você tem S por T, posição por tempo, parábolas. Ou concavidade para cima ou concavidade para baixo. Concavidade para cima significa que a aceleração é positiva. Concavidade para baixo, essa aceleração é negativa. Ainda falando do MRUV, agora gráfico velocidade por tempo. Velocidade aumenta ou diminui de forma linear. Como é que você sabe que é uma reta? Basta você lembrar lá da equação da velocidade do MRUV. Velocidade igual a V0 mais AT. V elevado à primeira, T elevado à primeira. Equação de primeiro grau,
reta. Relação V com T é de primeiro grau, é uma reta. Ou crescente ou decrescente. Crescente se a aceleração for positiva. Decrescente se a aceleração for negativa. Já num gráfico, a aceleração por tempo, se é constante e maior que zero, ou aliás, maior ou menor que zero, pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Ou seja, poderia ser algo assim também, ó. Tá? Assim ou assim. Você vai ter MRUV, porque no MRUV a aceleração é constante e diferente de zero. Veja que é diferente do MRU, quando ele é constante e igual a zero. Né? Igual a zero porque no MRU a velocidade é constante. Aqui, como a velocidade varia, então você não pode ter aceleração igual a zero. Então você tem aceleração diferente de zero, positiva ou negativa, mas constante. O que acontece muito nas questões de vestibulares é nos gráficos você ter mistura. Então, por exemplo, ó, você pegar um gráfico desse tipo aqui, ó, velocidade por tempo, onde você tem um momento que a velocidade varia e outro momento em que a velocidade é constante. Significa o quê? Você pensar em dois trechos, um trecho de MRUV, onde a velocidade varia de forma linear, e um trecho de MRU, onde a velocidade é constante. Ainda trabalhando com gráficos, tem algumas dicas aí para vocês em questões que envolvem gráficos. Então, lembrando, né, definição de velocidade é ΔS, ΔT, deslocamento pelo tempo, a rapidez com que você se desloca. Se eu isolar o ΔS, né, se eu passar o ΔT para lá, eu vou ter deslocamento, que é o ΔS, igual a V vezes ΔT. O que acontece, pessoal? Quando você tem um gráfico V por T, a área debaixo desse gráfico, ela equivale ao ΔS, ao deslocamento. Em outras palavras, ó, você pode sempre pensar assim, o que está representado nesse eixo vezes o que está representado nesse eixo, então, por exemplo, um V ΔT aqui, quando você multiplica um pelo outro, isso equivale à área debaixo daquele gráfico. Em outras palavras, você calculando essa área, você tem aqui o ΔS, o deslocamento. Tá? Então, seria um valor de velocidade, aqui no caso está constante, né, esse valor de velocidade, vezes um intervalo de tempo, ou seja, um t final menos um t inicial, né, um ΔT aqui, ó. Ou seja, é a área de um retângulo no caso, né? Então você pega esse valor vezes esse valor. Tá? Então, esse vezes esse vai dar o ΔS, que equivale à área debaixo do gráfico. Mesma coisa pode ser feita quando você tem um gráfico onde a velocidade não é constante. A área debaixo do gráfico vai equivaler ao deslocamento, ao ΔS do objeto. Já pela definição de aceleração, então lembrando, a aceleração é a rapidez com que você varia a velocidade. Se eu isolar aqui a variação de velocidade, eu vou ter a ΔT. Mesma ideia então, ó, quando você tem um gráfico A por T, se eu fizer a área debaixo desse gráfico, ela equivale ao ΔV. Então, ó, um A aqui, um certo valor de aceleração, vezes um ΔT, um intervalo de tempo, um t final menos um t inicial. Multiplicando, então, aqui base vezes altura, é a área debaixo do gráfico, que equivale numericamente à variação da velocidade, ou seja, equivale numericamente à velocidade final menos velocidade inicial, o quanto o objeto variou a sua velocidade.